Quem tem mais um pouquinho de fôlego aí? Glória a Deus, aleluia. Quem ainda que tem aqueles sonhos que Deus te deu, aquele sonho, mas às vezes ainda está no oculto, às vezes ainda não está fora. Eu quero que você cante esse louvor em oração. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Pronto aí? Aleluia. Glória a Deus. Sinta o Espírito Santo aí nessa Aleluia, noite. Deus. Vai te abraçar neste momento. Aleluia. Você que está com aquele sonho guardado, aquele sonho escondido, Deus vai falar com você neste momento, agora, nesse instante. E olha o que Ele diz para você. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não conte seus maiores sonhos a ninguém. Não mostre sua ferida para quem não vê. Remédio pra curar e forças para te erguer. Não se lamente para quem quer ver valor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus. Mostre só pra Deus. Não chore para quem não sabe decifrar. Lágrimas de sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que pode para isso. É você e Deus, é no altar. Quando contei os meus sonhos para alguém, me disseram são grandes demais para você. Quando me falei onde queria chegar, me disseram vai em frente. Vamos lá, igreja. Aleluia. Mas com Deus foi tão Aleluia. diferente. Ele me disse vai em frente, eu contigo estou. Eu segui. Ele me disse vai em frente e eu te fiz para ser um vencedor. Vamos lá, Aleluia, igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Glória a Senhor. Deus. Aplauda o Senhor, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome dele. Aleluia. Ele Toda reina honra para e sempre toda em glória nome da de tua Jesus. Senhor. Quem vem com fé Aleluia. nessa noite vai escutar algo da parte dele para as nossas vidas. Amém. Amém. Gostaria que vocês ficassem muito atentos nessa noite. Você que não mediu esforços para estar aqui nessa noite, Deus vai te recompensar grandemente. Você que está conosco em casa, fique conosco até o final, que Deus tem uma palavra para o seu coração. Quem trouxe a sua Bíblia? Amém. Já pega ela na sua mão, já vai abrindo ela no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Glória a Atos Deus. dos Aleluia. Apóstolos, capítulo 12. Deus tem uma mensagem para a igreja nessa noite. Deus tem Aleluia. uma mensagem para você que está nos acompanhando em casa. Que a igreja do Senhor somos nós. Aleluia. Amém? Amém. Atos capítulo 12, versículo 5. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Feche seus olhos aí no seu lugar mesmo. Senhor Deus, Pai soberano e todo-poderoso. Pai, ao Senhor, a sua palavra está aqui, ó Pai. Nós estamos aqui, ó Pai, para ouvir, ó Pai, aquilo que parte do alto para as nossas vidas, que parte do céu, Pai. Ó Senhor, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos dirija, nos capacite, Pai, nos corrija, Pai, quando necessário, Senhor. Ó Pai, fala conosco neste momento, Pai. Em nome de Jesus, amém. E a igreja pode se assentar dando uma linda salva de palmas para Glória a Deus. Jesus. Aleluia. Amém? Glória a Bem, Deus. vocês, Aleluia. igreja do Senhor Jesus, Amém. o povo lindo vai morar no céu. Quem vai morar no céu? Aleluia. Nós todos temos um único objetivo: é chegar nos braços do Pai, ser bem acolhido, bem recebido e
e ele falar assim, ó, vem cá meu filho, vem cá minha filha, acabou o sofrimento, acabou toda aquela aflição, toda aquela angústia, acabou, agora é só alegria. Olha o tempo para mim, por favor, operador. Aleluia. Acompanhe comigo aqui, igreja, o tema da mensagem. Leia comigo lá. Oração, o maior poder do mundo. Repita. Oração, o maior poder do mundo. Amém. Eu creio dessa forma. Eu creio que a oração é o maior poder existente no mundo. Amém? Às vezes a gente pode até contra-pergunta, irmão, mas por que você classificou a oração como o maior poder do mundo e não a fé, a santificação, a presença de Deus? Sabe por que eu classifico dessa forma? Sabe por quê? Porque onde tem fé, pode ter a certeza que tem oração. Onde tem santificação, você pode ter a certeza que tem oração. Onde que tem a presença de Deus, não falta oração. Igreja do Senhor Jesus aqui na terra, onde que tem a presença dele, não falta a oração. E é através da oração que eu e você vamos vencer em nome de Jesus. Foi através da oração que Jesus venceu no deserto, 40 dias no deserto, sendo tentado pelo diabo, através da oração, da comunhão, da presença, da fé, da santificação que ele tinha com o Senhor. Ele venceu. Foi através da oração que Abraão venceu. Através da oração, quando Abraão intercedeu por Ló, o seu sobrinho, foi através da oração. Foi através da oração, orando, Deus revelou a Noé o plano de salvação. Então, queridos, é através da oração. Através da oração, Josué orou e o sol parou. Através da oração, Moisés intercede pelo povo. Moisés intercedeu pelo povo e ainda falou assim para Deus: risca meu nome nesse livro. Se a tua presença não for conosco, através da oração, então entenda de uma vez por todas, querido. Sem oração a igreja não vai vencer. Igreja que não ora não tem vitória. Crente que não ora não tem vitória. Através da oração, Davi, orando, consultou o Senhor: Senhor, iremos nós? Através da oração, querido, Salomão alcançou grande graça e misericórdia. E Deus recompensou ele com sabedoria tamanha na terra que nenhum outro não existiu. Através da oração. Através da oração, queridos, quando Paulo e Silas estavam orando, Deus enviou um grande terremoto e as paredes do cárcere caíram tudo e eles foram libertos. Através da oração Deus cura, através da oração Deus liberta, através da oração Deus enviou um anjo. E quem estava orando? Quem estava orando? A igreja estava reunida na casa da irmã Maria e Deus enviou um anjo, e o anjo foi e libertou Pedro. E é disso que nós vamos aprender hoje, nessa noite. Então, queridos, aprenda de uma vez por todas. A oração, ela cura. A oração, ela liberta. A oração, ela move o coração de Deus. Através da oração você alcança santificação. Através da oração você alcança fé. Através da oração você alcança a presença do Senhor. Através da oração você pode obter todas essas coisas. Através da oração você obtém milagres. Através da oração nós obtemos a presença maravilhosa do nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém? E nessa noite nós vamos aprender um pouco sobre a igreja que ora. Aleluia. A igreja que ora. Aleluia. Quem crê que a igreja somos nós? Sim. Quem crê que a igreja somos nós? Sim. E como que está a igreja se a igreja somos nós? A igreja do passado vive uma busca constante de oração. Não tem como fugir.
princípios, não tem como fugir das bases, as bases de tudo, o alicerce, as colunas, é oração, é comunhão, é adoração, é santificação. Entendeu? Pega a visão. Aleluia. Entendeu? Tudo com amor, oração, santificação. Sem essas coisas, nós não conseguimos alcançar a presença de Deus. E é a presença do Senhor que te faz descansar. A presença do Senhor que te faz descansar. Deus falou assim para Moisés: irá a minha presença para te fazer descansar. Aleluia. Amém? Amém. Então vamos lá? Atos capítulo 12. Vou ler aqui. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada a Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, e entrando 4 quartéis de soldados para que os guardassem, querendo apresentá-los ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão. Repita comigo. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Contínua, constante, perseverante, sempre. Não desiste, persevera. Está difícil, chora, geme, mas ora. Sem oração nós não vamos vencer. Igreja que não ora é igreja fria. Igreja que não ora é igreja que não vence. Crente que não ora não alcança a vitória. Glória a Deus. Se nós até hoje não entendermos isso, não sei o que será de nós. Porque é através da oração que você vai obter comunhão com o Pai, através da oração que você vai obter temor, que você vai obter fé, que você vai obter cada vez mais a presença para cada vez mais perto da sua vida. É a oração que é o combustível para te cada vez mais longe. É a oração que vai te empurrando cada vez mais para perto do Pai. Aleluia. Ô irmãos, se eu e você não entender que sem oração, queridos, é muita, hoje em dia na face dessa terra, muitas pessoas dão muitas desculpas, é muita invenção, é invenção daqui, invenção de lá, e oração, nada, é invenção e pouca oração, muita invenção e pouca oração. Através da oração, Deus vai realizar milagre. Através da oração, Deus vai realizar cura. Deus vai realizar libertação. Sim. Eu não vejo um herói da fé aqui, ó. Todos os cultos nós aprendemos um propósito. Hoje nós estamos falando de quando Deus libertou Pedro. No culto passado nós estávamos falando sobre outro profeta, sobre culto anterior nós estávamos falando de outro, culto passado nós falamos de outro, mas tudo aqui biblicamente. Então, queridos, de Gênesis a Apocalipse, todos os heróis da fé aqui, aquelas pessoas que a gente, puxa vida, não, é diferenciado. Quando a gente olha para a vida de Noé, quando a gente vê as virtudes, Noé era justo, Noé era reto, e Noé andava com Deus. Quando a gente olha para Moisés orou tanto que o rosto dele brilhava. A Bíblia relata. Jacó ele falava com Deus. A Bíblia relata que ele chegou a entrar numa batalha com Deus. A Bíblia relata que através de Isaac, as orações de Isaac, Deus deu grande livramento de fome para aquele povo. Não tem um herói da fé que não sobreviveu através de oração. Amém. E não somos eu e você que vamos conseguir superar sem oração. A verdade é essa. Aleluia. A oração é o que nos sustenta. A oração é o que nos mantém de pé. A
A oração é o combustível que faz nós caminharmos cada dia após dia, porque nos dias difíceis, nos dias de angústias, nos dias de crise, você vai orar ao Pai e Ele vai sentar e vai dizer assim: eu sou contigo, meu filho. Aleluia. Eu sou contigo, minha filha. Não Aleluia. desiste não, eu não desisti, eu fui até o fim por causa de você. Então, é através da oração que você vai vencer. E foi através da oração que a igreja venceu. Não importa a situação, está preso. A Bíblia relata aqui, ó, 4 quartéis de soldados. Eram portas de bronze, mas a gente tem que pegar os detalhes. E hoje nós vamos aprender um pouco de cada detalhe. Nós acabamos de ler aqui, de narrar a história, e Pedro e Herodes era o rei daquela época. E quando fala Herodes, esse aqui não é o mesmo. Tinha 4 gerações, se eu não me engano, essa era a quarta de Herodes, porque era o pai, e aí depois ia passando para o filho e ia ficando aquele mesmo nome. E esse mesmo Herodes, ele matou a Tiago, a espada, a fio de espada, e ele preservou a Pedro, e ele já estava guardando Pedro para exterminar Pedro. Por quê? Porque aqui a Bíblia relata que agradou aos judeus. Irmão, mas então por que será que Deus permitiu que Pedro e Tiago fossem mortos? Será que Deus tem filho predileto? Será que tem? Deus não tem filho predileto, Deus tem propósito diferente. Às vezes o meu propósito é um, o seu é outro. Mas os propósitos de Deus, os planos de Deus, ninguém pede. Deus tinha um plano, um propósito para Pedro. E aquele que Deus tem um plano, ser humano nenhum Glória a toca. Deus. Aleluia. Ser humano nenhum toca. Tiago, Deus concluiu o plano dele, o projeto dele. E acabou ali, acabou a missão. Até o dia que Deus fala assim: acabou a sua missão, filho. Acabou a sua missão, vem para o braço do Pai. Mas até o dia que isso não acontecer, nem que for de anzol, Deus não vai te fisgar. Ai de mim, de você, se fugir da presença dele. Se Deus falou, vai para Nínive, e você for para Tarsa, mas nem que for lá no fundo do mar, mas que Deus vai te buscar. Aleluia, Deus. Você vai cumprir o propósito, sabe por quê? Porque o propósito não é dele. É dele, não é meu, não é seu, o propósito é de Deus. E aí concluiu-se o propósito de Tiago, irmão de João. E aí Herodes, vendo que agradou aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e era os dias dos Ázimos, era a festa da Páscoa. E havendo prendido, encerrou uma prisão, entregando a 4 quartéis de soldados para que os guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Porque a Páscoa era uma festa muito sagrada para o povo. Então, ele pretendia matar a Pedro, pretendia exterminar a Pedro, mas o que ele não sabia, que projeto de Deus aqui na terra, enquanto Deus não falar da permissão, nananina não. Não seja homem, não seja qualquer ser humano aqui, nada impede os planos de Deus na minha e na sua vida. Se Deus falou que vai continuar, se Deus falou que vai dar certo, se Deus falou que você vai chegar até o fim, não importa. Vai se levantar tempestade? Vai, com certeza. Vai se levantar prisão? Vai, com certeza. Mas a hora que Deus falar assim, vai lá, meu anjo, vai lá. Deus tem a capacidade de enviar anjo. E você nota que as portas não se abrem, as portas só se abrem para sair. Sabe por quê? Porque Deus não necessita de porta aberta. Deus entra se for para cumprir a vontade dele. Aqui a gente não vê porta se abrindo para entrar, mas somente para sair. E Deus envia anjo, nem que se for anjo que Deus tiver que enviar, Deus vai enviar ao seu favor. Mas creia dessa forma, enquanto Pedro estava preso, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E o que houve? Irmão, entenda de uma vez por todas, a oração da igreja faz efeito. Aleluia, Deus. A oração de às vezes de quem está sentado, de às vezes quem não aparece, quem está por detrás, quem está lá no seu cantinho, às vezes ninguém dá nada por você. Irmão, mas foi a oração da igreja que mexeu com o coração do Pai. A oração da igreja mexeu com o coração do Pai lá no céu e enviou o anjo para libertar Pedro.
Às vezes você até pensa assim, não, mas eu vou fazer diferença. Não, faz sim. A igreja do Senhor, você é a igreja do Senhor. Amém. Sem a oração, a igreja não vence. Sem a tua oração, tem pessoas necessitando da tua oração. Tem pessoas nesse momento em casa necessitando da oração da igreja em favor. Tem pessoas que nesse momento dizem assim: eu não suporto mais, chega para mim, Deus, é somente a tua oração que vai manter as pessoas de pé. Tem um familiar lá na nossa casa que já desistiu, já jogou a toalha, e aquela casa não pereceu, é por causa da tua oração. Glória a Deus. Entenda que Deus te levantou para ser coluna. Aleluia. Nota aqui, ó. E estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Alguns da igreja, irmão, não é todo mundo que tem a força que você tem, não é todo mundo que suporta aquilo que você suporta. Às vezes você pode até pensar assim: ah, mas tudo vem sobre mim, ah, minha família só vem e descarrega problema, ah, lá no meu serviço todo mundo vem e descarrega situação difícil para mim. Meu irmão, entenda de uma vez por todas, nem todo mundo tem a força que você tem, nem todo mundo tem a perseverança que você tem, e somente alguns. Lembra da palavra: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Tem muitas pessoas que dá praga no nosso coração que a gente gostaria que estivesse aqui, mas sabe como você vai vencer essa situação? Através da oração. Simples assim. Somente perseverando, somente confiando, somente colocando na mão do Pai. Aleluia. E a hora que o milagre chegar na tua vida, às vezes você não vai nem acreditar. Porque é assim que acontece. Às vezes a gente pede tanto, às vezes a gente busca tanto, que quando o milagre chega, a gente não acredito nisso aí não. Será que eu estou sonhando? A Bíblia relata. A igreja fazia contínua oração por Pedro. E quando Deus enviou o anjo, olha o que aconteceu. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa semana, nesta mesma noite, irmão, aí pega a chave, pega o código. Olha, na mesma noite, Deus não atrasa. Deus não atrasa. Às vezes a gente, nossa, mas meu milagre está demorando. Eu oro. Ah, eu venho na terça, eu venho na quinta, eu venho na sexta. Mas com Deus é do jeito dele. E Deus, o nosso relógio, não é o mesmo dele. O nosso cronos, o nosso tempo, não é o mesmo do de Deus. Aleluia. Deus não atrasa. Deus não chega atrasado. Olha aqui, ó, na mesma noite que Herodes ia, e quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava preso Pedro, dormindo entre dois soldados. Irmão, rapaz, você recebeu uma sentença de morte. É duro ser crente, né? Mas tem seus benefícios. Ser crente não é fácil. Ser crente é fácil? Glória a Deus. Foi fácil para você chegar aqui nessa noite? Não. Tenho certeza que não. Foi fácil para você chegar aqui, ó, nesse ano, até 2024. Aleluia. Mas entenda de uma vez por todas, ó, quando a pessoa entende, quando a pessoa entrega o teu caminho ao Senhor. Imagina só, a sentença foi dada. Pedro não sabia, a sentença estava declarada. Na mesma noite ia acontecer, e Pedro estava dormindo. Imagina só, irmão. Recebeu a sentença, você vai descansar. Mas sabe o que é isso? Quando você descansa no Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quando você entende que você descansa no Senhor, quando você lança as tuas angústias no Senhor. Aleluia. Quando o salmista fala assim, ó, entreguei as minhas angústias para o Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu a minha oração. Oh, irmão. Aleluia, Deus. Quando você eleva os teus olhos para o monte, para o alto, porque é de lá que vai vir o nosso socorro. Aleluia. E Ele vai se inclinar para nós, mas não é do meu jeito, é do jeito dele, não é no meu tempo, é no tempo dele. E Ele
parte, você pode ter certeza que Deus não fica devendo nada para ninguém e Ele faz a dele com certeza. Ele tem compromisso com a palavra. E se Ele diz assim: filho, clamas a mim, Ele diz: clamas a mim e eu te responder-te-ei coisas grandes que você nem tem imaginado. Clamas a mim. E às vezes a gente não clama. Às vezes Deus está falando: clamas a mim, meu filho, o que queres que eu te faça? Clamas a mim, eu quero ouvir da tua boca. Glória a Deus, Clamas a mim, aleluia. e eu te responder-te-ei nesta mesma noite. Aleluia. Deus enviou o anjo, e o que aconteceu? E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Aleluia. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Meu irmão, as cadeias, as correntes que prendiam, caíram das mãos. Deus não depende de grade, Deus não depende de corrente. Deus é o Deus de libertação. Deus é o Deus que nos libertou. Deus é o Deus que nos libertou. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Oh, aleluia. Aleluia, Deus. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. É depressa aquilo que eu tenho para ti. E lhe caíram das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te as tuas sandálias. E ele fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas da tua capa e segue. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via uma visão. Pedro imaginava que era uma visão, nem ele estava acreditando no milagre. Às vezes a gente ora, e Deus envia anjo. A gente está dormindo. Não, era o anjo do Senhor te dando a direção, te falando ao seu ouvido. Aleluia, Deus. E saindo seguia, não sabia se era real o que estava sendo feito pelo anjo, pois cuidava e havia alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda porta, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade. Olha, as portas se abrem só para sair. E como Deus entrou? Deus não depende da situação humana. Deus não depende de nada aqui na terra. Se Ele fala que é assim, é assim. Se Ele deu uma ordem que vai acontecer, vai acontecer. Não importa se seja o presidente, se seja o governador. Se Deus falou que é para acontecer, Ele está no controle de tudo. Ele está no controle da situação. Então não perca a noite de sono. Descansa no Senhor. Pedro estava com um decreto assinado. Pedro estava para ser morto. E o que ele estava fazendo? Descansando no Senhor. Eu não sei o que você entrou aqui nessa noite vivendo. Eu não sei o que você está passando pela sua cabeça, situação, problema. Mas a palavra de Deus é: descansa no Senhor. Aleluia, Não Deus. importa, a minha situação é grave. Não importa. Não importa. Não tem porta de ferro, não tem porta de bronze que segura a ordem de Deus. Se Deus falou, está falado. Bateu o martelo, está falado. E Pedro, tornando-se assim: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me levou da tua mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria. A casa de Maria era o que, irmão? Era a igreja. A igreja do Senhor era na casa de Maria e eles estavam reunidos. E a igreja fazia contínuas orações. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E sabe o que eles disseram? Olha o que a igreja disseram. Eles estavam orando pelo milagre. O milagre chegou e disseram: está fora de ti? Falaram para mim: você está fora de ti? O Pedro está lá na cadeia. E será que às vezes não é assim? Às vezes nós colocamos com ele no chão. Às vezes a gente pede, mas às vezes a gente não crê que vai acontecer. Às vezes a gente até ora, mas tem situações. Às vezes a gente fica até admirado e
E foi esse caso. Mas isso é para mostrar para mim e para você que a igreja reunida em oração, na casa da irmã Maria, ela orou e o céu respondeu. E é assim comigo e com você. E o que eu entendo por isso? A igreja começa lá em casa, o culto começa lá em casa, o culto começa na sua casa. Casa que não tem oração, não tem vitória. Casa que não tem oração, não tem vitória. Ah, irmão, mas o povo lá em casa não é crente, mas você é. O povo lá em casa não é crente, mas você é. Você foi levantado como coluna de Deus lá naquela casa. Então, entenda de uma vez por todas. Entenda de uma vez por todas. Sem oração, não tem vitória. É verdade. Não importa. Deus é contigo. Mas você tem que orar. A palavra do Senhor nos ensina que é um dever. A oração para o crente é um dever. Te mostro na Bíblia daqui a pouco. E batendo a porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu ao escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram: está fora de ti. Mas ela afirmava que sim, era. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram e se espantaram. Tem situação que a gente se espanta de milagre. Aleluia, Deus. Tem situação que é assim mesmo, a gente se espanta de milagre. Às vezes a gente olha para nós: eu não posso. Você não pode, mas o Deus que habita em você pode todas as coisas. Eu não consigo. Você não consegue mesmo. Mas o Cristo que vive em você pode todas as coisas. Aleluia, Deus. E Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e espantaram, e acenando-lhe com a mão para que se calasse, cantores, como o Senhor o tirara da prisão. E disse: anuncia isso a Tiago, é o outro Tiago, não é o que morreu não. E aos irmãos, e saindo partiu para o outro lugar. E sempre já dia houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. Irmão, imagina só aquele reboliço. Não, ele estava aqui. Pai, quem desamarrou? Quem soltou? Ô irmão, quando Deus age, ninguém. Não tem explicação. Não tem explicação. Mas como? Mas o irmão Quero? Mas o irmão presbítero Leandro? Mas eles não têm faculdade nenhuma. Ô irmão, quando Deus dá uma ordem, não importa. Quando Deus falou: o irmão Roberto vai sair lá daquele hospital. Ô irmão, quando Deus brada lá no céu e fala assim: toma aí, toma a tua bênção. Toma a tua bênção. Vai lá. Isso é quando o próprio Deus nos desce, vai de encontro ao teu favor. Porque dependendo da situação, Moisés passou por uma dessas. Moisés, foi Deus que defendeu ele. Ezequias, outro exemplo, ele só teve forças para virar o rosto para a parede. Automaticamente ele orou ao Senhor. Aleluia. Quando a gente começa a mergulhar na palavra de Deus, a gente vai ver que todos aqui levaram uma vida de constante oração. Por isso eu digo para você: se eu e você não levar uma vida de constante oração, fica muito difícil. Aleluia, Deus. Fica muito difícil a gente vencer. É verdade. Se eu e você não tiver um relacionamento, sabe o que é a oração? É aquela carga que nos conecta com o alto. Glória a Deus, aleluia. Quem tem celular? Aleluia. Se você não colocar ele para carregar, quanto tempo dura? Tem celular que está durando em meia hora, mas não. Então, irmão, vai orar. Deus vai usar essas ferramentas para passar para quê? Está aqui, 2 horas de Facebook. Quantas horas de oração? 10 minutos? 5 minutos? 5 horas de WhatsApp. Deus pode usar isso contra nós. Só um alerta. Essa não é uma mensagem, mas é só um alerta. Deus pode usar isso tudo contra nós. Amém? Vamos prolongar, senão vai ficar muito assunto. Então, queridos,
E aconteceu que quando o milagre chegou, nem a igreja, até a igreja se espantou. E é assim na nossa vida, quando o milagre chegar na sua vida, você vai esquecer de todo esse sofrimento, você vai esquecer de toda essa situação difícil. Mas se você não entender que a oração que vai fazer você ficar de pé, a oração é essa carga cheia da bateria. Se você não carregar, o que é a oração? É essa conexão da bateria carregada. Estou usando essa simbologia para nós entender. Se você não manter o seu celular conectado na força, não vai descarregar, e o que vai acontecer? Ele vai chegar um momento que ele vai apagar tudo. Se você não tiver o seu bom depósito de oração, você vai apagar. Você vai desfalecer cada vez mais. Quem não leva uma vida de oração, irmão, é muita invenção e pouca unção, não suporta nada. Se você não levar uma vida de oração, você não vai suportar. Sabe qual é a diferença da ovelha e do bode? Sabe qual é a diferença da ovelha e do bode? Sabe o que é? A ovelha, ela clama. E o bode, irmão, o bode só reclama. Entendeu? A ovelha, ela clama quem? Clama a Deus. Agora o bode, ele só reclama, irmão. Ô irmão, vamos entender de uma vez por todas que sem oração a igreja não vai chegar em lugar nenhum. Sem oração a gente não vai chegar, não vai alcançar o trono da graça. Mas o que tem que fazer, irmão? Orar. Sem oração a gente não alcança nada, irmão. Sem oração é muita invenção, muita desculpa, muita balela. Eu não posso. Não sei o quê. Meu irmão, sabe por que você não pode? Porque você não ora. Sabe por que você não tem força? Porque você não ora. Sabe por que você não tem tempo? Porque você não ora. Porque se você orar, Deus vai te mostrar onde você está gastando o seu tempo. Às vezes a gente gasta muito tempo à toa com coisas que não se aproveitam e deixa as coisas principais, essenciais, as prioridades cada vez mais distantes. Através do momento que você dedicar a sua vida mais em oração, Deus vai mostrar para você, aqui, faz isso, não, faz aquilo lá, não, larga isso aí para depois, isso aí não é prioridade não, isso é prioridade. Deus vai te dar direção nele. Tem gente que trabalha e vai morrer trabalhando. Irmão, mas que maldade. Maldade, irmão, você vai ver no dia do juízo. Maldade, você vai ver no dia do juízo. Deus é amor, Deus perdoa, sim. Deus te perdoa, se der tempo. A partir do momento que der tempo, mas quem sou eu e quem é você para dizer o que vai acontecer daqui a 2 minutos? Quem sou eu, quem é você para dizer o que vai acontecer daqui a 5 minutos? Quem sou eu, quem é você para dizer a certeza absoluta? Não, amanhã eu estou de pé. Deus deu uma ordem lá, acabou. Se Deus deu uma ordem lá, acabou. Quem sou eu, quem é você? O dia, a hora, ninguém sabe. Então vigiai. O povo está desapercebido. Assim como foi nos dias de Noé, assim é nos dias atuais. O povo é festa, é distração, casamento, e a Bíblia relata várias festanças, e o povo distraído, até que veio de luto. Não perca tempo não, igreja. Não perca tempo, igreja. A mensagem de Deus para essa noite, igreja, me busca, me clama, clamas a mim que eu te responder-te-ei. Através da oração, você vai saber a direção de Deus. Através da oração, Deus vai te dar o resultado, Deus vai te dar a vitória. Irmão, mas não é fácil orar. Mas quem disse que as coisas são fáceis? Nada é fácil. Nada é fácil. Até jogar joguinho no celular não é fácil. É difícil.
verdade? Até isso não é fácil. Cansa os dedos, cansa o pescoço, mas mesmo assim, às vezes nós continuamos. Então, a partir de então, vamos olhar mais para as coisas do alto, para as coisas do céu, aquilo que vai te dar a vida eterna. Às vezes a gente larga as coisas sem tanta urgência e larga as prioridades. Oração é prioridade na minha e na sua vida. Sem oração, nós não chegamos em lugar nenhum. Abre lá, querido, Lucas 18. Lucas 18. Glória a Deus, aleluia. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Além de você ter um dever. Sabe quem estava contando essa parábola? Lucas 18, Jesus contou-lhes também uma parábola sobre um juiz iníquo. Estava contando uma parábola. E olha o que ele começa desde o início. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever. O dever é uma obrigação daquele que vive, daquele que se diz cristão, daquele que levantou a sua mão e aceitou a Jesus como o seu Salvador. Aquele que eu olho assim, não, ele é o meu modelo. É daquele que eu estou falando, não é de mim, não é do pastor, não é dos obreiros. Estou falando é daquele que nós olhamos assim, que é o nosso modelo de vida. Olha o que ele disse. Você quer vencer? Então você tem o dever de orar sempre e não desistir. Não desiste, por quê? Porque eu não desisti, eu fui até o fim. Foi difícil para mim também. Eu quis largar, eu quis abandonar. Sim, Jesus também falou assim para Deus: se puderes, passa de mim esse cálice. Porém, não faça assim a minha vontade. Todos os dias eu oro e peço para Deus: Senhor, deixa eu fazer a minha vontade. Não deixa eu fazer a minha vontade, por quê? Não é todo dia que a gente está bem disposto, não é todo dia que a gente está bem. Tem situação que às vezes não acontece nada visivelmente e o ambiente fica tenso, mas isso é o mundo espiritual querendo te derrotar, querendo te fazer mal, querendo te desistir. E se você não entender que a gente vai vencer é na oração, e a gente vai vencer é na perseverança, sem desfalecer. Aleluia, Deus. Sem desfalecer. O que é desfalecer, irmão? Não desiste, irmão. Não desiste. Não desiste, não faça a tua vontade. Jesus falou assim: se puderes, faça de mim esse cálice. Porém, não se faça a minha vontade, mas a tua. A partir do momento que você fazer a vontade do Senhor na sua vida, deixa as suas escolhas de lado. Deixa as suas teimosias de lado. Deixa as suas desculpas de lado. Olha para dentro de si. Quando a gente para e olha para dentro de si, a gente reconhece que a gente é orgulhoso, que a gente é arrogante. Irmão, se a gente não lutar contra essa tendência da carne, essa tendência pecaminosa, desde lá do início, desde o pecado original, a gente já é tendencioso ao mal. O mal quer predominar na minha e na sua vida. Mas Jesus falou assim: aquele que não nascer de novo, não vai ver o reino dos céus. E ele falou para quem? Ele falou para um mestre da lei daquela época. Ele falou para um mestre. Nicodemos era um mestre, era uma pessoa entendida do judaísmo. E ele falou assim: se não nascer de novo, não vai ver o reino do céu. E da mesma forma, ele fala para mim e para você: tem situação, se a gente não lutar contra o orgulho, se a gente não lutar contra a arrogância, se a gente não lutar contra a nossa vontade de vingança, às vezes a gente pensa assim: mas fulano assim assado. Todos nós somos seres humanos. Todos nós somos seres humanos. Se eu e você não lutar contra essa tendência de invejar os outros, nós somos invejosos. Se eu e você não lutar contra essa tendência de ser orgulhoso, eu e você somos orgulhosos. Irmão, mas então o que eu faço? Ora para Deus arrancar isso de você. Irmão, mas eu não consigo perdoar. Irmão, mas é só. E tem situações que não é escolha. Não é a escolha sua, é a escolha dele. Ele falou assim: se você não perdoar, eu não
não te perdoa. Então, está na sua mão. Ou você faz a tua vontade ou você faz a dele. Mas nós que morremos para o mundo e nascemos para Deus, qual que é a vontade que tem que predominar? Qual que é a vontade que tem que perseverar? Mesmo essa luta interior bradando dentro de mim, dentro de você, mas qual que é a vontade que tem que prevalecer? Não é a sua, é a dele, é a daquele que vive e reina. Todas as vezes que você deixar a sua vontade predominar, vai ser prejudicado a sua vida, a vida da sua família, a vida daqueles que estão no barco com você, a vida daquelas pessoas que poderiam ser afetadas pela tua vida. Ô irmão, quando a gente para pensar nisso, poxa vida, às vezes Deus tinha mais de 100 pessoas para você alcançar para Ele. Ah, mas você parou, você desistiu, 100 almas na tua conta. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. 100 pessoas para você estar de joelho, dobrado no chão, orando. Ah, mas você desistiu. Ah, mas eu não tenho força, irmão. Mas Deus dá força. Ah, mas eu não consigo, mas Deus consegue. Ah, mas eu não posso, mas Ele que pode. Não é eu, não é você, é Ele. É Ele que tem que brilhar em mim para a luz dele resplandecer. Então se coloca na posição, se coloca em fé, que Deus te escolheu, Deus te chamou, e Ele vai fazer você vencer em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Lucas 2,36. Lucas capítulo 2, versículo 36. Glória a Deus. Aleluia. Outro exemplo aqui. Outro exemplo que às vezes quando eu olho para mim, às vezes eu gosto muito um pouco de ler histórias da igreja antiga, histórias dos exemplos de pessoas que foram fiéis a Deus. Ô irmão, tem situação que a gente olha assim, 5 horas orando, 4 horas orando. Eu estou falando é todo dia, não é no mês não. Não é no mês não, é todo dia. 5 horas de joelho dobrado. Esses dias eu lendo uma passagem bíblica aqui, eu cheguei num ponto de vista e eu comecei a pesquisar sobre isso. Se eu falar, nós fica até chocado. Jesus falou assim para Pedro: nem uma hora pudeste velar comigo, orar comigo. Meu irmão, faça um propósito com Deus de orar mais de 1 hora por dia. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Aleluia, Deus. Um amigo meu falou assim que ele fez esse propósito. Ele fez esse propósito de orar todo dia 1 hora. Ele falou que foi tremendo na vida dele. É fácil? Nem um pouco. Nem um pouco. Não é fácil. Fácil não é. Mas Deus chama guerreiro. Deus chama valente. E eu creio que se nós se unir cada vez mais como igreja, cada vez mais levantar propósitos de oração, cada vez mais buscar a comunhão para fortalecer um ao outro. Por isso que a igreja reunida, ô irmão, quando a gente vem nas vigílias aqui, ó, a hora passa, ó, um dá uma palavra, o outro dá uma palavra, a hora que a gente olha é 3 horas da manhã, a hora que a gente olha é 4 horas da manhã, e ó, a hora passa que a gente não vê, e a gente passa a noite inteira aqui, ó, em comunhão, em oração, se alimentando da palavra. Isso é tremendo. É isso que vai fazer a diferença aqui nessa terra. É isso que a igreja do Senhor representa aqui na terra. Enquanto nós estamos orando aqui, nós estamos apresentando os irmãos de outra cidade, nós estamos apresentando a nossa família, nós estamos apresentando